Lá, os astronautas vão pelo céu capturando os planetas. Hoje no Formiga na Tela, o mangá Planetês. Superar os cometas. Bom, o ano é 2075, num futuro não muito distante, e a humanidade seguiu o seu rumo natural. Ao contrário de muitas ficções científicas que a gente trabalha por aqui, Planetês não é a sua habitual distopia, mas também não utopia. É uma das melhores ficções científicas hard nas últimas décadas, falo isso sem medo, que mostra a progressão da humanidade rumo ao espaço, mas de uma maneira que parece realmente coerente com aquilo que nós somos hoje. Planetês conta a história de uma equipe que tem como protagonista um jovem de apelido Hachimaki, que cuida de um trabalho muito, muito ordinário. Eles pilotam a DS-12 Toy Box, que cuida de recolher detritos espaciais. Eles são literalmente lixeiros do espaço. Em um período, como eu disse, 2075, onde essa necessidade se tornou uma oportunidade para a iniciativa privada, mas também um símbolo do desleixo que os seres humanos passaram a carregar para as estrelas conforme a nossa tecnologia se desenvolveu, mas o nosso aspecto ético e político, como é a tônica da espécie humana, não. Essa é essencialmente a sinopse de Planetês, tá, gente? Porque, se trata de um mangá que é episódico, tá? Nós temos diversos arcos desses 4 volumes, né? O Daniel mostrou aí 2 deles. Aqui foi publicado em 4 volumes pela Planet Mangá, o selo de mangá da Panini. O mangá, originalmente, ele é de 1999. Ele dura de 1999 até 2004, e essa é uma informação importante por conta de um contexto social e político que a gente vai tratar durante o programa. Mas é importante notar exatamente isso. Nesses arcos, nesses episódios, o Makoto Yukimura, ele constrói um cenário para trabalhar temas em cima deles. E já largo aqui, trazendo aquele velho debate que a gente tem aqui no Formiga Elétrica sobre a questão do gênero ficção científica, e eu acho que, acima de tudo, Planetês é um exemplar, um exemplar de ficção científica hard, cara, pelo seguinte: tudo o que ocorre dentro de Planetês ocorre usando a ficção científica como pilar do desenvolvimento da narrativa, no sentido de que a gente sempre diz aqui que o gênero de ficção científica deve ter a ficção científica como bússola, como orientação principal. E o que é curioso aqui é que pelo menos na minha leitura, o Yukimura, ele cria esse contraste, no sentido de que a gente está em um cenário de ficção científica que normalmente é usado como forma de extrapolar a capacidade humana de criar, de pensar, de explorar, de destruir, etc. Mas tudo em Planetês é cotidiano. E esse cotidiano e esse ordinário parece que se tornam mais agudos, mais críticos, justamente porque tudo é colocado dentro desse contexto. Nós estamos quase um século no futuro e só o que nós fizemos foi reciclar e revitalizar velhos problemas que a humanidade sempre teve. No sentido de que, resgatando uma citação que até foi feita aí em outros programas, o problema da humanidade nunca é técnico. A tecnologia nós temos e a tecnologia invariavelmente evolui. O problema da humanidade nunca é técnico. O problema da humanidade é ético. Tudo o que o Yukimura faz em Planetês, que à primeira vista parece uma narrativa bastante clarkiana, no sentido de ser voltada à questão da exploração e da presença humana no espaço, mas para mim, e eu não sei se o Daniel provavelmente vai concordar, porque não é uma leitura tão... Não é que ela não é complexa no sentido de que ela não oferece coisas para nós pensarmos, mas ela é bem direta naquilo que ela quer apresentar, ela é bem explícita naquilo que ela quer dizer. E no fundo, ela não pode ser somente reduzida a certos paralelismos
e comparar, por exemplo, com a questão da exploração em Arthur C. Clarke. Mas eu acho que remete até a uma coisa que é mais antiga e que também é um tema que eu sei que é muito caro para o Daniel e para mim, que é a questão do perspectivismo cósmico spinoziano. Eu falei que é um mangá que trabalha muito essa questão ética e realmente ele perpassa muito não apenas a questão existencial do ser humano no universo, mas ele trabalha muito e agudamente questões sociais e questões políticas, né, cara? Não, e o mais bacana de tudo isso é que, assim, a gente precisa também abordar aqui, eu acho que uma certa confusão que uma parcela do público tem acerca da ficção científica, que é, por exemplo, não é incomum você encontrar pessoas que olhem para o filme Gravidade do Cuarón e achem que aquilo é ficção científica. Não é. Porque aquilo não tem nenhum equipamento, alguma ciência extrapolada. Não, são astronautas como eles são na atualidade, lidando com a tecnologia como ela é na atualidade e se virando ali daquele jeito. É uma história de sobrevivência, mas por um acaso está ambientada no espaço. O Planetes, por outro lado, ele está no futuro, ele está num momento da humanidade que vários problemas atuais da exploração espacial eles já foram superados. Aqui a gente tem uma história de fundo absolutamente hard na parte científica, né? Mas sem ser absurdamente cabeçudo e técnico nessas questões, porque você pega um negócio, eu vou fazer uma comparação com outro mangá que eu gosto por alguns motivos, mas desgosto por muitos outros. O Ghost in the Shell, por exemplo, ele é um negócio que se perde em inúmeras notas de rodapé, sabe, para não explicar nada, né? Planetes, ele poderia ter caído justamente nessa vala, não cai. É como se a gente absorvesse isso de uma forma, porque isso é prosaico na história, né? O autor ele consegue colocar essas mudanças aí, esse estranhamento em relação ao que a gente vive e ao que a gente vê na história, ele praticamente é diluído nos 3 primeiros capítulos, né? E por que isso? Porque é aquele velho tropo que a gente está sempre batendo na tecla aqui. Não é uma história sobre maquinário, sobre ciência. A ciência é um ponto fundamental, mas é uma história sobre pessoas, né? Eu até vou discordar um pouquinho, porque você denominou o Hashimaki como protagonista, cara. Eu acho que, na verdade, ele tem algum protagonismo, mas ele é fugaz. Todos os outros têm também, cada um tem sua história. Ninguém deixou, em 4 volumes, nenhum dos personagens deixou de ter seu pano de fundo explorado. Isso traz para a história um ar de uma outra obra. É claro que eu vou chutar, eu gostaria de acreditar que o James Gray leu Planetes, cara, e isso foi uma influência para o Ad Astra, né, que é um filme ótimo, maravilhoso, que tem sim essa questão de você interiorizar a conquista espacial, no caso, ela é grandiosa, ela tem cenas maravilhosas assim que você abre, ou uma splash, ou uma página dupla que você vê a grandiosidade do espaço e as máquinas que estão adentrando aquilo, tem. Só que isso importa muito menos do que a jornada interior. É exatamente isso que talvez faça alguns fãs de ficção científica mais hard torcer o nariz para essa história, né? Se a pessoa ela é fã de ficção científica hard e ela não gosta dessa história, então ela não é fã de ficção científica, ela é fã de manual de engenharia. 3 coisas. Primeiro, eu concordo com a sua discordância. Realmente, o Hashimaki, ele parece um protagonista porque ele é a figura sonhadora, né? Ele é aquele protagonista que mira as estrelas. E, inclusive, isso é interessante de notar, eu via ele um pouco mais como um protagonista, porque ele está muito relacionado a algo que existe aí pro amigo espectador, a algo que existe dentro da história, que é algo que vai permeando perenemente, assim, entre os diversos arcos e os diversos focos, que é o seguinte: os seres humanos já chegaram na Lua e já chegaram em Marte. E aí começa-se a pensar na viagem para Júpiter. E uma das coisas que o Hashimaki alimenta muito é poder ocupar o seu lugar na história também como o primeiro em alguma coisa. Então, assim, Júpiter é o próximo grande sonho, é o próximo grande passo da humanidade, que no fim, dentro da história, acaba servindo mais ou menos como essa bússola ética que eu mencionei anteriormente, daquilo que nós fazemos para atingir esse objetivo e as consequências do que fica pelo caminho,
para tentar atingir esse objetivo, a maneira como nós tentamos atingir esse objetivo. Segundo, cara, você usou uma expressão que eu gostei, essa questão de interiorizar a exploração espacial, no seguinte sentido, é uma obra que trabalha muito essa questão existencial do ser humano diante de uma perspectiva cósmica, mas que o Yukimura não se permite a indulgência de ficar apenas nisso. Porque o Daniel falou bem, outros personagens, como por exemplo a Fi Carmichael, que é um outro membro da Toy Box, ela tem um dos arcos que lembram pra gente que a gente ainda está em um mundo que tem problemas que não permitem a indulgência do existencialismo constante. Porque a Fi Carmichael, ela tem uma personalidade muito forte, porque ela tem um histórico de preconceito na família em relação ao tio dela, que nos lembra que esse existencialismo que o Yukimura trabalha, ele não se permite essa indulgência de se perder nisso. E a gente tem outros dramas humanos, como por exemplo a questão do Yuri com a esposa dele. Assim, você tem questões que são latentemente humanas, mas que não são de um existencialismo abstrato e que são potencializadas por esse cenário de ficção científica, porque tudo o que acontece, porque acontece no espaço, coloca tudo numa perspectiva que é diferente e muito mais grandiloquente. Não se trata de um drama apenas humano, se trata de um drama humano dentro da sua perspectiva cósmica. É óbvio, né, que a gente não pode definir todo esse conjunto, né, todas essas histórias, né, que formam um todo coeso. A gente não pode colocar simplesmente uma única vertente para você interpretar isso e falar, nossa, a mensagem que o autor deve ter tentado passar é essa. Tem muito mais. Tem essa questão da relação do homem com o universo, óbvio, na questão física, né, de como a gente se comporta na Terra e como a gente vai se comportar na hora que for para o espaço, claro. Mas tem também um sentido, cara, que assim, quando eu comecei a ler, a primeira impressão que eu tive era que cada historinha ia se passar com um cara que não ia ter relação com o outro e tal. É essa impressão que dá, né? Parece Super Sentai, né? Cada um tem seu episódio. Ou que, sei lá, ia sair de lá, ia pra outra nave, ia ser a vida de outra pessoa em outro dia e tal. Mas eu acho que tudo isso, e principalmente na jornada do caralho, como que é o nome do cara que você falou que era o protagonista? O Hatimaki. Isso. O Hatimaki, ele... Quando a gente pega o arco dele pra analisar, a gente percebe... E a partir do momento que ele se conecta com outra personagem também, eu acho que a gente tem assim um farto material para falar também sobre o que é uma dissociação que leva a uma inevitável depressão e o que acaba trazendo essa pessoa de volta para um trilho, né? Que pode ser o mais tênue possível, mas é um trilho, né? É uma coisa que mantém o cara são. Né? E a coisa mais difícil que existe, né, se a gente acha que é difícil manter-se são no contexto que a gente vive, quanto mais quando você está no espaço, né, deve ser muito pior. E eu acho que toda essa dimensão humana que foi colocada na história, eu acho que ela traz inúmeras camadas para serem discutidas. É uma leitura assim agradável justamente por causa do seu caráter episódico, né? As peças elas se juntam maravilhosamente bem e eu acho que os depoimentos do Yukimura nas orelhas de cada edição no final, elas ajudam você a compreender um pouco, né, a vibe dessa história e embarcar nisso. Fora que, assim, artisticamente também é muito bom, é muito bem narrado. Tem certas páginas assim, porque você... por tudo que a gente falou aqui, ninguém espera uma história de grandes arrobos de ação e tal. Mas quando precisa, quando você tem um negócio mais movimentado que tem que dar um chacoalhão no leitor, ele consegue colocar. De novo, o que mais me impressiona em Planetes é como ele consegue manter essa âncora da ficção científica enquanto ele trabalha temas que parecem tão diametralmente opostos às preocupações da ficção científica. Porque, de novo, cara, é o que você falou lá no começo, tem um monte de gente que é fã de ficção científica hard que não curte tanto assim Planetes. Assim como tem fãs de mangás que tentam reduzir
planetes a um gênero que é comum e confortável para eles, que é aquela coisa do slice of life. Você vai ver em muito lugar por aí, eles vão definir, planetes é um seinen slice of life. Não é. Desculpa, mas é um reducionismo tremendo você dizer isso, porque não é uma construção que se permite confortos. O Yukimura trabalha com a mesma complexidade e profundidade de temas que são eminentemente humanos, como ele trabalha a sua complexidade técnica e científica. Você vê que o Yukimura está fazendo aquilo que eu mencionei lá na frente, usando a ficção científica, na verdade, para extrapolar questões que são muito cotidianas. Porque o que ele demonstra para nós naquele arco é uma tremenda consciência de classe. Porque a exploração, claro, a partir do momento que ela é tomada pela iniciativa privada, você cria um sistema de privilégios e de castas em que algumas pessoas conseguem desfrutar desses privilégios e outras ficam para trás. E quando você tem à disposição, de novo, a questão da ficção científica, todos os recursos do universo, é claro que o distanciamento dessas classes e as pessoas que concentram esse poder de explorar esses recursos e aqueles que ficam para trás é muito maior. Tem essa série de nuances que no mangá você vê. Esse cara não está dizendo que alguém está certo ou está errado. Ele está usando a ficção científica, o gênero ficção científica, para explicitar a maneira como nós existimos no mundo e usando o universo como uma espécie de espelho convexo, deformando e aumentando tudo. Entende? Então, assim, é exatamente isso. Planetes não é um mangá que se reduz. Ele se propõe a trabalhar grandes escopos de forma micro e macro, e eu acho que ele atinge um sucesso imenso para a gente tentar, encaixotar ele em subgêneros menores, em questões menores. Não, ele trabalha tudo, cara, e com grande sucesso. Gente, se você não leu Planetes, cara, eu vou atiçar a curiosidade de todo mundo agora. Ele cita, não só nominalmente, mas na parte estrutural, John Woo, e consegue terminar com um negócio sentimental pra caramba, mas quando eu falo pra caramba não é que pesou. Fez sentido ali naquela resolução, entendeu? Então essa é mais uma prova da criatividade do autor e, costurar essas coisas que parecem tão díspares, né? Foi um acerto, foi um gol de placa, cara. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre Planetes, esse mangá maravilhoso aqui do Makoto Yukimura. Dá um joinha aí no vídeo se ainda não fez, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito, não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente. Se você gostar do nosso conteúdo, você pode ir lá ajudar a gente com o valor que você puder e quiser para a gente aumentar nossa qualidade técnica. Tem recompensas para apoiadores, tem grupo exclusivo para apoiadores, bate-papos com todos os editores do Formiga Elétrica. E é isso. A gente se despede aqui. Até quarta-feira que vem. Falou!